A paz do Senhor para todos. Muito obrigado pela sua audiência, por estar sintonizando a Rede TV, porque esta é a 10ª edição do programa Semadeirão em Destaque. E por ele, o meu abraço a todos vocês nesse abençoado estado de Rondônia. Com especialidade aos meus colegas pastores, todos os membros de nossa igreja, você que tem visitado os nossos templos, fica o meu convite empenhado para que retorne. Sejam todos muito bem-vindos. Nossa igreja abre sempre suas portas para fazer deste recinto um bom lugar para receber todos vocês. Muito obrigado por vocês estarem divulgando a nossa programação através do YouTube, do Facebook. Obrigado a você que acessa pela internet e tem feito do Semadeirão em Destaque uma informação para os seus amigos e a sua comunidade. Muito obrigado por vocês estarem fazendo isso por nós, porque estamos procurando cumprir aqui o papel que é a propagação do Evangelho, o ID de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha, durante toda a nossa programação, por certo, você será informado daquilo que está acontecendo e daquilo que está por acontecer. Eu volto dentro de instante com estas informações. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Retornando com o programa Semadeirão em Destaque, tenho para todos nós algumas informações. Na sexta-feira, em Ji-Paraná, uma grande festividade, reunião ministerial. Um grupo de senhoras altamente representando a igreja e o serviço que ela faz naquela bonita cidade do centro do nosso estado. Ainda na sexta-feira, a convenção atende os nossos campos de São Miguel, de São Francisco e Costa Marques. A vice-presidência da 4ª região, com alguns companheiros, foram extraordinariamente recebidos por nossos pastores e retornaram trazendo um relatório muito gratificante. Muito obrigado ao pastor Sidney em Costa Marques, muito obrigado ao pastor José Fabiano em São Francisco do Guaporé, muito obrigado ao pastor Walter em São Miguel do Guaporé. Muito obrigado ao pastor José Posidônio, que na companhia do quarteto Gileade participou festivamente na igreja em Machadinho do Oeste, Alto Paraíso e Triunfo. Estive também presente em Machadinho do Oeste e Ariquemes. Ariquemes, no sábado à noite, foi uma festividade na Praça da Bíblia, quando uma grande mensagem pregada arrebatou aproximadamente 2 dezenas de vidas para virem servir a Deus e aceitarem uma mudança de vida através do conhecimento do Evangelho, a Bíblia Sagrada. Ainda, no domingo pela manhã, nós estivemos na igreja em Seringueiras, uma festa com o pastor Abimailson e todos os obreiros e a comunidade de senhoras daquela igreja. A igreja está se preparando para hospedar no mês de setembro mais um congresso de senhoras, e este agora
com muita audácia, vai a 429 saindo do eixo da BR para levar a esta região do estado o calor e o amor que as mulheres têm em servir a Deus e prestarem a sua grande colaboração no reino de Deus. Parabéns, pastor Abimailson, parabéns a todos os companheiros neste ministério, por estarem se esforçando, estão ampliando, melhorando, organizando. Queridas irmãs, estejam atentas, porque esta é uma reunião para toda a liderança de mulheres e a igreja está se posicionando à altura para oferecer o que podemos de melhor dar a todas vocês que vão estar ali em Seringueiras. Eu tenho também, no domingo à tarde, uma grande reunião em Rolim de Moura. Pastor Manuel reúne ali um grande número de pastores. E dá-me uma bonita surpresa, pastor Manuel. Quando cheguei na reunião que ele já havia organizado, cantaram parabéns. Eu me assustei. Parabéns, faz alguns dias que fiz aniversário, já estou aniversariando de novo. É que eles se posicionaram para me prestigiar pela passagem do dia do pastor. A cada um dos meus colegas, que este seja também o sentimento de todos os obreiros em nosso estado, em Rondônia. Muito obrigado, pastor Manuel, e parabéns pelo grande trabalho que vem acontecendo em Rolim de Moura, numa grande retomada, fazendo com que a igreja assuma de fato o seu papel ali em Rolim de Moura. No programa anterior, anunciamos que para esta programação haveria umas informações especiais. Dentro de instantes, pastor Posidônio, pastor Roberto Varjão, trará a todos nós as novidades anunciadas. Amigos telespectadores do programa Semadeirão em Destaque, com muita alegria, eu estou aqui mais uma vez neste programa, ladeado do pastor Nelson, que é o apresentador oficial, e também do seu vice-presidente, pastor Roberto Varjão, e vamos conversar aqui sobre as comemorações dos 23 anos de posse do pastor Nelson aqui em Cacoal, como também do seu aniversário que ocorreu no dia 2 de junho. Pastor Nelson, a primeira pergunta que eu queria fazer ao senhor é o que levou a Semaderon, que na época chamava Seaderon, a convidá-lo a assumir a igreja em Cacoal. Pastor Posidônio e nossos telespectadores, tenho por certo que o ponto fundamental foi uma orientação divina. Eu ministrava uma ceia ao Senhor em nossa igreja na cidade de Guayaquil, no país equatoriano, quando Deus levanta uma índia, uma pessoa nativa de fala quichua, para falar comigo em português, diante de uma igreja que já aguardava do pastor Antônio Teixeira a transmissão da presidência da igreja e anelava a minha continuidade lá. E naquele momento, houve assim aquele momento sombrio, dado que aquela jovem que não falava espanhol, de falar quichua, falava em português, e muitos ali já compreendiam bem o português, entenderam então que nós estávamos vindo aqui, e naquele momento eu já recebi a mensagem que viria para Cacoal. Pastor, na época o presidente da convenção era o pastor Dionísio. E como ocorreu essa reunião de convite para que o senhor viesse para cá? Pastor Posidônio, eu nem bem posso dizer se foi um convite. Eu estava fazendo parte de uma reunião de pastores presidentes na cidade de Porto Velho,
E o pastor Dionísio interrompia a reunião para o almoço e pediu a um pastor para que fizesse uma oração. E nesse momento o pastor Neles dos Santos, que era o então presidente da igreja aqui, se levantou e disse: pastor Dionísio, eu tenho uma informação para os pastores. Disse: depois do almoço. Ele: não, é agora. Deus está me dizendo que é para dizer agora. E aí o pastor Neles insistiu, Dionísio ainda insistiu também que fosse para depois, já o horário estava um pouco avançado. Ele disse: não, mas Deus me mandou dizer agora. Então diga, pastor. Ele disse: eu estou entregando a igreja de Cacoal para a convenção. E nesse momento, já o de saudosa memória, pastor Severo, disse: então o pastor daquela igreja vai ser o missionário Nelson Luterberg. Que bênção, né? Louvamos a Deus pela sua vida e por ter a convicção de que realmente Deus é quem chama seus pastores e escolheu o senhor para a igreja de Cacoal. Pastor, na época em que o senhor assumiu a igreja de Cacoal, quais foram os projetos que o senhor mais se empenhou a desenvolver nesses 23 anos aqui nessa cidade? Alguns projetos, pastor Posidônio, e aqueles que julgo ser os de fundamental interesse para o ministério de nossa igreja, consequentemente para a igreja. O primeiro empenho, o grande empenho de nossa pessoa aqui com os irmãos em Cacoal foi a escola bíblica dominical. Para ser breve, o primeiro trabalho de escola bíblica dominical foi um desafio de conseguirmos 300 alunos para a nossa escola. Na época, com estrutura menor, foi uma surpresa para os irmãos quando no dia 31 de dezembro de 1992, na passagem do ano, oramos por uma faixa que coloquei atrás do púlpito, seria o alvo, chegarmos até o final do ano com 300 alunos. Deus nos abençoou com 375. A princípio foi assim um sorriso, porque os irmãos não viam possibilidade a gente conseguir arrebanhar 375 ou 300 irmãos aqui. Nós conseguimos 375. Aí desafiamos para o próximo ano com uma faixa de 500. Aí o pessoal disse: agora ficou mais difícil, 500. Graças a Deus nós chegamos ao final de mais um ano com um pouco mais de 500. Aí fomos com um pouco menos de ousadia, com uma outra faixa para 750. Aí desses 750, Deus nos abençoou, nós dobramos o número e ultrapassamos ao 1000 alunos. Depois disso, então, outros projetos como a Academia de Música, que foi um desempenho extraordinário para a igreja. Foi a Academia de Música que vem preparando músicos durante todo esse percurso também. Um terceiro projeto foi a criação da Escola Daniel Berg. Nesse projeto da Escola da Daniel Berg, que o senhor, hoje a gente tem ciência que é uma das melhores escolas aqui de Cacoal. O porquê de criar uma escola na igreja? Pastor Posidônio, um dos pontos de interesse é a minha formação. Eu vim para Rondônia para trabalhar na educação. Cheguei a ser professor aqui, estive ligado ao magistério, depois fui para a área empresarial, acabei chegando aqui, graças a Deus, porque creio ser o plano do Senhor. Mas o que de fato me levou à escola é que quando passei a conhecer a história da igreja, esta igreja, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que está em Cacoal, é público e conhecido dos pioneiros aqui, que o seu humilde templo serviu de escola para as crianças dos que vinham para cá, para novos assentamentos de distribuição de terra pelo INCRA, e também serviu aqui como maternidade. Ainda vive em Cacoal nossa irmã Coleta, que foi uma das professoras que lecionava dentro dessa humilde casinha para alfabetizar e para dar uma continuidade de educação às crianças que vinham com suas famílias para cá. Conhecendo essa história, eu senti a vontade de reviver essa história que havia sido interrompida por outros bons colégios que Cacoal tem. E nós começamos com um alvo para 175 alunos. Hoje estamos trabalhando com um número de um pouco mais de 1000 alunos na educação infantil, na educação no ensino fundamental
e no ensino médio, com hoje, graças a Deus, alunos formados em várias áreas espalhados pelo Brasil afora. Além do projeto da escola Daniel Berg, a gente sabe que existiram tantos outros, mas existe também o Sejovim. Nos fale sobre este projeto. O Sejovim foi uma sigla que criamos pensando em divulgar no estado de Rondônia um congresso de jovens com visão missionária. Criamos então esta sigla, trabalhamos um pouco sobre a divulgação deste propósito e fizemos muitos congressos altamente abençoados. O primeiro, por sinal, foi muito difícil, você tem lembrança disso. Não tínhamos experiência para tudo isso. As igrejas faziam as chamadas e conhecidas manhãs missionárias. E isso tinha uma finalidade que eu entendi estar um pouco distante do alvo próprio, que é missões. Então, o nosso pensamento foi despertar as igrejas para o fato que é missão. Nos planejamos, com a orientação de alguns colegas, convidar pessoas assim que têm um lastro na matéria. Fizemos o convite, não fomos abençoados por esta pessoa, não pôde vir. E você sabe que de última hora você acabou sendo o pregador do congresso e Deus nos abençoou grandemente porque o congresso nasceu aqui, ele nasceu dando obreiros para a nossa convenção, projetou muitas igrejas para o despertamento missionário e hoje o Sejovim é uma marca não adormecida, mas nós não estamos investindo tanto. Haja vista as igrejas do estado de Rondônia, a partir daí, também começaram a fazer seus congressos missionários, que tem sido uma bênção para todo o estado. Pastor, nesse período de 23 anos aqui, a gente sabe que não foram só alegrias e momentos bons. O senhor poderia citar aqui um momento difícil que atravessou? Aos nossos telespectadores que sempre têm assim a vontade de ficar ouvindo o pastor contar coisas boas, sucesso, vitória, uma somatória de informações que trazem crescimento. Mas a gente tem os momentos de crise e ele foi bem no começo, foi bem no início do trabalho e eu entendo que foi um momento para Deus, na verdade, colocar as coisas assim para começar a andar. Nós chegamos aqui no momento em que o Estado vivia a aplicação da lei de proibição a queimadas e desmatamento e essas coisas todas. Isso levou centenas de famílias aqui do nosso município, de todo o estado de Rondônia, indo para outros estados. Aqui, como a população é capixaba, a maioria dela, eles voltavam para o estado do Espírito Santo, mas voltaram assim. E logo nos primeiros meses que eu cheguei, vindo do Equador, eu não tinha informação disto. Então cheguei aqui, me alegrei com uma igreja lotada de grandes irmãos e de repente comecei a ficar com os bancos. Fiquei sem a banda de música, fiquei sem o coral da igreja e fui perdendo esse pessoal todo. Então eu entrei num desespero, numa preocupação. Foi quando um missionário que volta ainda sabe orar um pouco, fui buscar a Deus, saber encontrar um caminho para isso. E o caminho não era outro, era pregar o evangelho, era anunciar, era correr atrás do que sobrou em Cacoal. E nós fomos atrás disso, os meus colegas pastores que aqui estão, alguns deles, como o irmão Josias, pastor Antônio Messias, evangelista hoje Lourival, até o Miro Almeida, que auxiliou-me no púlpito da igreja, pastor Vander, que são os mais antigos que estavam aqui comigo, pastor Enoque, e toda essa equipe de gente ombreou o compromisso e todos viam a situação como uma situação delicadíssima. Uma igreja do tamanho de Cacoal, tanta gente indo embora, e o que fazer agora? É recomeçar muita coisa outra vez. Deus nos honrou e chegamos onde estamos. Que bênção, né? Agradecemos por essas informações, mas eu tenho mais uma pergunta, né? A gente sabe que o pastor tem ao seu lado a família, e nós gostaríamos que o senhor falasse sobre a sua família. Bom, falar sobre a minha família, eu não tenho muita dificuldade. Deus me deu uma maravilhosa esposa, que desde os primeiros momentos de nosso casamento,
já começamos a assumir alguns compromissos na igreja e ela soube compreender essa tarefa de minha responsabilidade direta, mas que acaba respingando uma responsabilidade muito grande na esposa do obreiro. E a Ivonete soube assumir com muita tranquilidade este compromisso, esta tarefa, fazendo o seu papel de esposa e de mulher do obreiro, em companhia com as outras mulheres que estão na igreja, puxando para si uma grande fatia da igreja para ajudar a resolver dificuldades, encaminhar as irmãs nas suas particularidades, que às vezes teriam dificuldade de conversar com a gente, mas procuravam ela, e sempre ela parece ter demonstrado assim uma segurança às irmãs, porque a gente vê muitas delas que correm ainda hoje esperando da irmã Ivonete uma resposta. Mas Deus também me deu 3 maravilhosos filhos. A Damares, por exemplo, a minha maior, ela logo de início se destacou na música e já passou a ser alguém que trouxe um pequeno órgão lá do Equador, uma coisa quase que uma bijuteria, e isso serviu para alguns cultos nossos aqui. Então, eu já tinha alguém em casa com pouca experiência que já podia fazer alguma coisa para me ajudar. Não desprezando a Cláudia, que ainda é bastante pequena, mas que logo também já começou a fazer o seu acompanhamento na música e pôde cooperar nos nossos pequenos conjuntos que a gente já começou a formar. Adolescente, juventude, a orquestra, coral revitalizando com a vinda do irmão Tito, e a igreja foi se recompondo novamente. Por último, Rodolfo. O Rodolfo mais sossegado, né? Garoto não é brincadeira não. Mas o Rodolfo, graças a Deus, nos deu sempre a alegria de estar sempre junto com a gente, sempre cooperando, sempre estando aqui presente. Nós 5 chegando um pouco antes de começar o culto e saindo bem depois do culto terminar. Para dizer a todos vocês que hoje conhece um pouco da nossa história, nós moramos aqui dentro do templo e o Rodolfo, a Cláudia e a Damares moravam com o irmão Adelmo do outro lado da avenida, porque a gente passava esse momento crítico e precisava se ajustar a essa condição para não onerar a igreja que passava por um momento que era indiferente tanto ao pastor que saiu quanto a nós que estamos chegando. Obrigado, pastor, por essas informações. A gente sabe que poderíamos aqui saber muito mais, mas devido ao tempo nós vamos resumir nessas respostas. E agora eu vou falar aqui com o nosso pastor Roberto Varjão. Pastor Roberto, como eu já citei, é o vice-presidente do pastor Nelson. E eu gostaria de perguntar ao pastor Roberto que avaliação ele faz do trabalho do pastor Nelson nesses 23 anos em Cacoal. Bom, primeiro cumprimento a todos os telespectadores do programa Semaderon em Destaque, pastor Posidônio, que está conduzindo esse momento, pastor Nelson, que é o apresentador do programa, e avaliar o trabalho do pastor Nelson, pastor Posidônio, o senhor me deixa aqui em apuros. Mas não é tão difícil, porque a Bíblia diz que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. E pela bondade de Deus nós podemos ver, no decorrer desses 23 anos de trabalho, a mão de Deus acompanhando aquilo que o pastor Nelson projetou no coração e realizou e vem realizando durante esses 23 anos. A mão de Deus vem confirmando tudo. A avaliação, sem nenhuma pretensão aqui de querer apresentar nada além daquilo que está visível aos olhos de todos, há uma história que não se pode esconder. Deus realmente confirmou. E eu sou daquele tempo, pastor, que acredito ainda que Deus dá o pastor à igreja. E quando Deus dá, o resultado, quando o homem se coloca à disposição de Deus, é o que nós estamos desfrutando aqui em Cacoal nesses 23 anos. Então, assim, a avaliação é muito positiva e, como ele mesmo diz,
que ainda há muito a ser feito, não podemos parar, mas nós temos que agradecer a Deus por tudo que foi feito. Que bom, é muito bom saber disso, né, pastor Nelson? Mas, pastor Varjão, eu perguntaria ao senhor, a gente sabe que o pastor Nelson, além de presidente da igreja em Cacoal, é também presidente da convenção, faz parte da convenção geral das Assembleias de Deus também, exercendo alguns cargos importantes. E como é ser vice de um homem desse? Pastor Posidônio, antes de mais nada, é um grande desafio e ao mesmo tempo um privilégio. E eu tenho a honra, e eu digo isso para os irmãos sempre em nossas reuniões, e faço questão de frisar isso, que eu sou um homem privilegiado. Deus me trouxe a Cacoal há 14 anos. Quando eu cheguei aqui, muito disso já estava pronto. Pastor Wander, pastor Josias, como o pastor Nelson já citou, estavam aqui desde 91, quando ele aqui chegou. Mas Deus me trouxe e me colocou aqui inserido no meio desse ministério, ao lado do pastor Nelson, para uma escola, para um aprendizado. E eu tenho aproveitado cada momento. Momento de chorar junto, momento de sorrir junto. E esse acúmulo de funções que Deus colocou nas mãos do pastor, ele procura desempenhar com maestria, tanto à frente da convenção estadual, como lá na Casa Publicadora também, fazendo parte do conselho, e além da presidência de Cacoal, nós nos colocamos como servo à disposição, e eu sempre peço a Deus que me ajude a ser útil ao meu pastor e ao ministério, porque é o que eu preciso ser como vice-presidente, é ser útil, poder estar aqui. Então, essas andanças que ele, por força da função, tem que fazer, eu tenho que responder ou corresponder à expectativa aqui como vice-presidente, tanto no atendimento da igreja no sentido eclesiástico, como na parte administrativa também. Que bom, ficamos felizes de ouvir isso, né, pastor Nelson? Mas nós queremos fazer uma última pergunta para o irmão. E, aliás, não é bem uma pergunta. Nós queríamos que o senhor se dirigisse aos nossos telespectadores e especialmente aos vice-presidentes das nossas igrejas, Assembleia de Deus em todo o estado de Rondônia e até no mundo que estão nos acompanhando agora, e desse uma palavra a todos eles como vice que você é. Pastor Posidônio, eu, em primeiro lugar, agradeço o privilégio de estar aqui. E eu sei da grande audiência que esse programa está tendo, e eu aproveito aqui para dizer a todos os meus colegas, cooperadores na obra de Deus, que como eu tenho o privilégio de exercer a função como vice-presidente, que cumpra o que a Bíblia nos ensina, fazer como estamos fazendo ao Senhor e não ao homem. Porque apesar de que o Senhor colocou sobre nós uma liderança, nós devemos ter a convicção que a obra é do Senhor, foi Ele que nos alistou, foi Ele que nos chamou, e usando, é claro, no meu caso aqui, pastor Nelson, para me dar essa oportunidade. Então eu preciso, você precisa, nós precisamos nos colocar à disposição de Deus em primeiro lugar, para fazermos o melhor, pensando e lembrando sempre que estamos fazendo para o Senhor. Seja útil à igreja, ao seu pastor, seja humilde, tenha responsabilidade e com certeza Deus vai te honrar. Eu quero aqui agradecer, pastor Roberto Varjão, por poder nos responder aqui essas perguntas que foram muito importantes aos nossos telespectadores. Agradecer também ao pastor Nelson, privilégio de poder estar ao seu lado, não só agora, mas nós temos uma história junto, né? E Deus realmente tem usado ele de forma especial para nos abençoar também. E a gente vai ficando por aqui com essa parte de informação sobre os 23 anos de pastorado do pastor Nelson aqui em Cacoal e também sobre o seu aniversário que o pastor Varjão organizou essa linda festa. Como foi essa festa, pastor? Pastor Posidônio, foi um momento de louvor, de gratidão a Deus. Nós fizemos assim, em dois momentos bem específicos.
no dia 30 de maio agora, reunimos a igreja, os irmãos das congregações ali no centro de eventos da Semadeiron, para juntos confraternizarmos e louvarmos ao Senhor pelos 23 anos de pastorado. O pastor Nelson e sua família chegou em Cacoal em 1991, no mês de abril, e por mais um ano de vida que o Senhor lhe permitiu completar agora no dia 2 de junho. No dia 31 nós nos reunimos aqui no Templo Sede com toda a igreja aqui e também os pastores convidados do estado, mesa diretora da convenção. Então assim, foi um momento muito especial, onde nós nos reunimos para confraternizar e principalmente ofertar um culto em ações de graça ao Senhor, pelos 23 anos de pastorado e de bênção contínua, pelos anos de vida que o Senhor concede ao pastor e pela cura que o Senhor lhe concedeu também quando enfrentou a enfermidade que todos que acompanharam sabem bem. Então vocês acabaram de conhecer um pouco da história do pastor Nelson em Cacoal, 23 anos de trabalho prestado. Continue acompanhando o programa Semadeiron em Destaque. Daqui a pouco o pastor Nelson volta com mais informações para vocês. Hoje eu estou aqui na presença do Senhor, com meu canto vou louvar o Senhor. Trago paz no coração, o prazer da salvação, pois Jesus me deu o seu perdão, seu perdão. Oh, glória, sou feliz, sim, eu sou feliz. Aleluia, Cristo me salvou. Oh, glória, sou feliz, sim, eu sou feliz. Pois ao céu eu vou. O céu que respira, louve ao seu Senhor. proclamai de Cristo, sim, o seu amor. Quero agradecer ao meu colega pastor Posidônio, que é o incentivador desta programação, pastor Roberto Varjão, pastor Vander, meu colega de longos anos, irmão Nelson Nicolau, Eteildon e todo o nosso conselho fiscal, os obreiros líderes de nossos setores, todos vocês que durante estes 23 anos se empenharam para acontecer muito mais do que foi possível mostrar aqui para todos nós. Muito obrigado. Continue orando por nós. Fique conosco. Eu volto em instantes com as agendas para esta nossa próxima semana. Muito obrigado por você continuar conosco na programação da Semadeiron em Destaque. Divulgue nosso programa pelo Facebook, pelo YouTube, pela internet. Anuncie o seu amigo, seu vizinho e conte do programa que está acontecendo. Muito obrigado por você fazer isto. Estará nos ajudando, porque tudo que aqui fazemos é uma luta por continuarmos divulgando o que Deus sempre fez no nosso meio. Olha, Cacoal reunirá hoje, sábado, daqui a pouquinho, no templo sede da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, está acontecendo a reunião semestral de seus obreiros. Momento em que nós estamos convocando todos que já devem estar a caminho, porquanto tem contra nós uma oportunidade de grande responsabilidade, que é hospedar a escola bíblica de todos os obreiros em nosso estado e uma grande parte dos membros de nossa comunidade evangélica, que vai estar em Cacoal dos dias 8 a 12 do mês de julho. Dia 8, nós estaremos realizando no culto de abertura a comemoração dos 40 anos de nossa Semadeiron. A importância de tudo isto, pelo período histórico de grande resultado da Semadeiron, se soma à presença de vários pastores do Brasil. E eu tenho a alegria de informar a todos vocês que nós teremos aqui pastores das 5 regiões de nosso país, representando a nossa igreja em
todo o Brasil estarão em Cacoal. Portanto, você não pode estar fora desta comemoração. Venha, participe conosco. Também nós teremos ainda, neste próximo domingo, a realização de uma grande concentração de obreiros na igreja em Porto Velho. Já tradicionalmente vão subindo do Baixo Madeira, descendo do Alto Madeira, se reunindo em Porto Velho, porque a igreja está se organizando para, de forma bastante gigante, fazer as suas caravanas para participar mais uma vez deste evento. E por falar deste evento, só para dar assim uma motivação a você, a igreja de Ji-Paraná se programa para 300 inscrições. Machadinho, 125. A região de Ariquemes, exceto Cujubim, 500 inscrições. Nós estamos nos programando para 2.800 inscrições, que por certo manteremos uma frequência de 2.000 alunos no auditório da Semaderon. Neste final de semana, a igreja de Presidente Médici, hoje à noite, recebe o Quarteto Gileade para uma grande festividade em congresso, somando-se com as crianças, adolescentes, jovens, idosos, uma grande festividade. Você que mora em Presidente Médici, está visitando a cidade, não deixe de estar ao templo, porque você será altamente abençoado pela mensagem, pelos louvores que este grupo canta. Ainda, o Quarteto Gileade participará em Vilhena. Vilhena abre os braços e o quarteto chega e com certeza será uma grande festividade. Você que está aí no Cone Sul, não é tão difícil, participe em Vilhena. Pastor Ari ficará altamente agradecido pela sua presença. Não saia daí. Eu volto em instantes com uma mensagem da Bíblia Sagrada para os nossos corações. Muito obrigado por você continuar conosco. É o programa Semaderon em Destaque e este é um momento muito especial. Eu leio a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. No livro dos Salmos, e este o de número 116, o verso de número 12, tem para mim, nesta programação, um motivo muito especial. E eu faço a leitura desta palavra. Acompanhe comigo. Disse o salmista: que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Você já entendeu, pela informação dada em nossa programação, que há sobejos momentos que me leva, me convoca, me responsabiliza a ler um texto como este e verificar que sou devedor para com Deus dos benefícios que me tem favorecido no percurso de alguns anos. Mas deixe-me, por favor, penetrar no que a palavra de Deus tem para os nossos corações. Neste preâmbulo, porquanto as informações que vieram, elas checam o coração, a mente, e eu gostaria de dizer ao meu telespectador, Deus faz isto com frequência. O livro dos Salmos tem para todos nós uma informação especial da conduta, do comportamento, da prática do culto do povo hebreu, levando para o culto o sentimento de gratidão, o sentimento de oferta, a vontade de agradecer, por assim
Os salmistas têm para nós a grande mensagem: que darei eu ao Senhor? Se eu abrir os meus olhos para olhar ao mundo, não vou encontrar o que oferecer, o que ofertar. Se procurar ao meu redor, tudo que eu vou encontrar são coisas insignificantes. Pouco pode representar para Deus aquilo que trago. Porém, se eu me voltar para dentro de mim, eu vou encontrar motivos, vou encontrar razões, vou encontrar fatos que me chamam a atenção para fazer alguma oferta. E o salmista, na inscrição do seu poema, em seus versos, ele faz uma declaração que interessa a Deus e que beneficia o ofertante. Diz ele: tomarei o cálice da salvação. Talvez você não consiga entender isto. Talvez você não consiga penetrar na expressão que a Bíblia tem para os nossos corações, para a nossa vida de fé, para aquilo que devemos testificar para Deus e para o mundo. Tomar o cálice da salvação. O salmista está dizendo: eu vou me render, eu vou me entregar, eu vou me debruçar, eu vou aceitar as ordenanças do Senhor para com a minha vida, porquanto os benefícios que eu tenho recebido não poderão jamais serem ignorados. Não me convém entrar nos detalhes que arrebataram o salmista para chegar à citação destas palavras. Mas se você ler a Bíblia Sagrada, no Salmo de número 116, ele vai dizer para todos nós: amo ao Senhor, porque Ele ouve a minha voz. Meu telespectador, talvez esta experiência não seja particularmente afetiva à sua, mas deixe eu lhe dizer, Deus fala com o mortal. E a Bíblia Sagrada diz que Ele fala e o homem fica vivo. Você pode ouvir a voz de Deus. É verdade que de repente você precisa se preparar para isto. O profeta Jeremias disse: preparado está o meu coração. Talvez falte este cuidado, esta dedicação. Dentro deste parâmetro, o salmista agrega no texto que estou lendo contigo: ele não só se manifesta me amando, mas se inclina para mim. Talvez você seja do conhecimento de Deus a pessoa que imagina Deus estar muito distante, Deus estar muito longe. Mas a Bíblia diz que Ele é o Deus que atende o aflito quando clama. E o salmista, no Salmo de número 116, está dizendo que o Senhor se inclina para ele para dar ouvido à sua voz. Se você prestar atenção, vai receber a informação de que em algum momento Deus já lhe beneficiou por ouvir o lamento interior da sua alma, o clamor do seu espírito, a busca de uma resposta. Você já desfruta, porque Deus ouviu a sua voz. O salmista relata nos versos que se seguem, dizendo: laços de morte me cercaram, mas o Senhor me livrou. O Senhor me deu vitória. O Senhor não permitiu que eu caísse na trampa dos adversários, daqueles que procuravam o fim dos meus dias. Não somente isto, mas o salmista vislumbra o crescer da sua vida diante daqueles que estão ao seu lado, e é dentro deste parâmetro
que ele encontra a sua alma desejosa de ofertar para Deus alguma coisa, retribuindo ao Senhor pelo que ele tem feito por ele. Nem eu e nem você temos razão para dizer: Deus não tem feito nada a meu favor. Creio que você não faz parte deste pensamento, porque eu tenho que dizer o contrário. Deus tem se ocupado comigo em todos os momentos da minha vida e você não está excluído desta oportunidade. Escute, eu quero orar por você, para que Deus fale contigo e a partir deste momento você assuma um compromisso de ofertar para Deus o que tens de mais sagrado na sua vida, o seu culto. Amado Deus e Pai, tenho do outro lado centenas de pessoas, muitas delas acostumado a ofertar a Ti algumas coisas que encontra ao alcance dos seus olhos, ao alcance das suas mãos, mas o salmista vai mais longe. Apesar de fazer um clamor exterior, que darei eu ao Senhor, ele toma um compromisso de fazer uma confissão: vou tomar o cálice da salvação. Exatamente isto que o Senhor deseja que o meu telespectador decida, em escolher a Cristo Jesus como Salvador e tomar este compromisso como responsabilidade de uma prática de vida diante de Deus, para continuarmos sendo abençoados. Muito obrigado pela sua audiência. Foi muito bom tê-lo conosco. Olha, participando com a equipe do programa de hoje, por certo você terá lembranças e motivos para informar a outras pessoas mais. Muito obrigado aos que estiveram aqui comigo, Pastor Posidônio, Pastor Roberto. Muito obrigado a toda a equipe do nosso programa. Eu fiquei bastante agradecido por todo este cerimonial de gratidão. Até lá, na paz do Senhor.